Bom dia, irmãos. Glória ao nosso Deus e Pai, por mais um dia estarmos aqui reunidos aos teus pés. Que Ele tenha ganho, né, e que nós também tenhamos ganho, né, nesta manhã. Glória ao nosso Deus. Irmãos, tenho ouvido as mensagens que têm, né, sido ministradas aqui, também participando de algumas, né? E podemos ver a linha do Senhor sobre a questão dos últimos dias, sobre o assunto da apostasia. Um assunto que, hora ou outra, a igreja tem que voltar a esse assunto. É um assunto que não podemos jamais deixar de lado, né, sempre visitar. Porque a apostasia, ela já iniciou há um bom tempo atrás, e certamente vivemos, né, nos finais dos dias, e ela tem apertado, tem afrontado muito a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E não existe exagero em falar da apostasia, né? Não tem exagero falar demais, falar muito, sempre vai ser pouco, tá? Eu não sei quantos irmãos têm recebido, né, no grupo, em alguns grupos nós temos recebido algumas mensagens de alguns irmãos, boa parte norte-americanos, e podemos ver no YouTube, né, se procurar lá mensagens de alguns irmãos, né, principalmente da Europa, irmãos, e olha que são mensagens que não são recentes. O desespero dos irmãos em pregar sobre a apostasia. Os irmãos se desesperam. Aqueles irmãos que guardavam a palavra, que queriam guardar o bom testemunho, a gente nota o desespero, a falta de palavras em tentar chamar a atenção da igreja. Mas, irmãos, eu vou dizer uma verdade. Se essas pessoas são levantadas, e no tempo de hoje essas pessoas são levantadas, e insistem tanto com isso, é pela graça do nosso Deus. Para que aqueles que têm o coração ganho, né, sejam ganhos por essas palavras. Porque essas palavras não vão evitar a apostasia. Tanto é que esses irmãos, né, que alguns anos atrás pregavam desesperadamente, eles não evitaram a apostasia, né, daqueles irmãos. Eu falo aqueles irmãos porque nós sabemos que, como nação, como tempo, como época, aquela região ali, ela é no mínimo aí, se falando, né, em vários assuntos, uns 50, 100 anos à nossa frente, né? Praticamente em tudo. Se nós queremos ver aonde isso vai parar daqui a 50 anos, é só olhar para lá, né? E nós sabemos que essas palavras não evitaram a apostasia. Elas só serviram para o nosso Deus, para que algumas pessoas fossem pescadas ali, né? Então, irmãos, vamos amar essa palavra, né? Vamos amar e vamos nos apegar a ela e usar ela para vasculhar as nossas vidas, para fazer tempos de reflexão, para ver se o caminho que estamos trilhando é o caminho da apostasia ou é o caminho do qual Deus quer nos segurar, né, fora da apostasia. Amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus. Hoje nós vamos falar sobre só um aspecto prático da apostasia, ou né, de um assunto que está dentro do tema de apostasia. Mateus capítulo 12, vamos começar pelo versículo 38. Nós temos uma natureza, irmãos, e nós temos que admitir essa natureza em nós, uma natureza que nos puxa, né, que quer nos levar para uma direção contrária do Espírito. Nós temos que ter essa consciência. Nós temos que ter essa consciência para que a gente lute contra essa natureza, né, com todas as forças do Espírito Santo. Mateus capítulo 12, versículo 38 a 41. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo
com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é mais do que Jonas. Vamos orar, irmãos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai glorioso, nosso Deus todo-poderoso, nós te rendemos graças, ó Pai, por tudo que tu és, ó Pai. Nós te rendemos graças, te glorificamos, te bendizemos pelo Deus que tu és, ó Deus. Nós te glorificamos, ó Pai, porque se estamos aqui, ó Pai, é pelo Senhor, ó Pai. É para o Senhor, ó Deus. E foi pelas tuas obras executadas, ó Pai, que nós estamos aqui nesta manhã, Senhor. Obrigado pela sua morte, pela sua ressurreição, pelo plano de vida eterna que o Senhor nos tem dado, Senhor. E principalmente, ó Pai, obrigado porque um dia o Senhor nos escolheu, ó Pai. Porque um dia, Pai, o Senhor nos pegou, Senhor, pelas tuas mãos, ó Pai, e nos inseriu neste plano, Senhor. Rogamos a Ti, Senhor, que neste momento da palavra, Senhor, o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus. Além do que eu possa falar, que o Deus Santo Espírito possa, ó Deus, trazer aos nossos corações tudo aquilo que o Senhor quer nos revelar nesta manhã, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Irmãos, na questão da apostasia, na questão do trabalho do inimigo, sobre ganhar nossa mente, ganhar nosso coração, o mundo, ele ganha as pessoas e não trata bem, né? Porque Satanás não existe amor, né? O nosso Deus, ele ama, ele ganha e cuida. O inimigo quer matar, roubar e destruir. Então, quando ele ganha alguém para apostasia, quando ele ganha o coração de alguém para fora da palavra de Deus, ele ainda maltrata, né? Ele ainda cobra. Isso é o que nós podemos ver no mundo, né? O homem, pela sua tremenda vaidade, né, pela sua presunção, por aquele espírito que sempre quer mais, a natureza tem cobrado, né? A natureza tem cobrado. O planeta tem cobrado. O próprio inimigo, ele dá conta daquilo que as pessoas fazem, né? A sociedade, como é claro ver, irmãos, como que à medida que o inimigo vai ganhando força no mundo, vai conquistando essas pessoas, né, por essas iscas, como que podemos perceber a sociedade pagando o preço de tudo isso, né? A gente acompanha aí alguns programas sociais. Nós estamos no tal do Novembro Azul, tivemos o tal do Outubro Rosa, e a novidade de alguns anos, em setembro, não sei quantos irmãos viram, é o tal do Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é o mês, irmãos, que para a gente é um desespero tratar desse assunto, né? É o mês que trata do suicídio, né? O Novembro Azul é o do homem, a questão do câncer da próstata. O Outubro Rosa fala do câncer da mama. Em setembro, irmãos, o mundo, isso não é um movimento de Goiânia, Goiás, Brasil, não. O mundo fez um movimento para tentar parar essa questão de suicídio. É a sociedade pagando o preço de um caminho que ela mesma está seguindo. Por isso, irmão, nós precisamos precisamos ter os olhos abertos. Porque carnalmente, fora o espírito, nós caminhamos por um caminho que nós não temos noção onde ele vai parar. Nós achamos que lá no final tem coisa boa, né? E só há desastre. E uma coisa impressionante nessa questão do suicídio, o que chama a atenção demais, né, do mundo inteiro. Diz que entre os suicídios teve, se não me engano, 1.300.000 pessoas que morreram de suicídio em 2015. Irmãos, a maioria jovens. A maioria de uma faixa etária de 15 a 30 anos. Ou seja, é a faixa etária onde devia ter mais esperança para as coisas, né?
É uma faixa etária onde devia se ter um vislumbre, né? Uma vontade de correr atrás. Mas é a faixa etária com o maior número de suicídios. No Brasil, a causa de morte entre jovens nessa mesma faixa etária é a segunda causa. A primeira são acidentes. A segunda é suicídio. É a sociedade pagando o preço do caminho por onde ela mesma anda. Né? Aí se fala várias coisas, por que isso acontece, por que a sociedade tem isso. Irmãos, quem tem a resposta somos nós. Nós somos os únicos que temos a resposta, né, que é Cristo na vida das pessoas. Pode vasculhar, fazer várias coisas, mas nós sabemos, né, que a única resposta na vida das pessoas é Cristo. Né? Mas nós vamos falar de hoje de uma questão de como que o mundo também tem, sei lá, encapado a mente das pessoas, né, congelado o coração, que não consegue ouvir o que Deus tem para falar, porque o que Deus tem para falar, irmãos, sempre foi e sempre será de uma forma simples. Todas as mensagens que nós podemos ver de Jesus Cristo na Bíblia, são mensagens com posturas simples, sem muito alvoroço. Mas aí vem outra tendência do mundo. É muito alvoroço. Né? É muito alvoroço. E queira ou não queira, irmãos, isso pode fazer diferença em nossa mente. Né? Isso pode fazer diferença em nossa mente. De repente, nós não sabemos, mas na nossa mente, talvez nós também precisamos de algo grande, algo novo, né? Algo que me chame a atenção, senão eu não consigo dar a devida importância. Isso é mais uma coisa que o mundo tem pregado, né? Nos levado a uma correria, a um extremo, ao ficar vendo coisas grandes, a valorizar as coisas grandes, né? Os espetáculos e tudo mais. E nós temos que tomar cuidado para não sermos contaminados com isso. Porque a palavra de Deus sempre foi e sempre será de uma forma simples. Né? Jesus Cristo mal tinha tempo de explicar as palavras que ele falava. Ele falava de uma forma mansa, e algumas parábolas depois ele explicou, mas a maioria ele não explicava. As pessoas também tinham que ter o discernimento de ouvir aquelas palavras e interpretar nas suas próprias vidas. Né? E nós precisamos ter os olhos abertos por isso. Nós vemos nesse texto essa natureza de querer ver sinais, de querer ver coisas. A fé é o firme firmamento das coisas que não se veem, mas por natureza nós queremos ver. Em tudo e de tudo. Queremos ver um milagre acontecendo. Não é errado, né? Mas nós não podemos depender disso para a base da nossa fé. Queremos de repente ver, né, pessoas se dando bem na vida para dar testemunho. Está chegando o final de ano, né? Geralmente, em muitos lugares as pessoas têm o costume de ir lá na frente e testemunhar tudo o que ganhou durante o ano. É interessante que eu nunca vi ninguém testemunhar o que perdeu. Né? E que de repente não, né? Foi a vontade de Deus, mas geralmente só se testemunha do que ganhou, do que, né? Daquilo que pode ser usado como marketing, né? Que pode ser usado para chamar a atenção. E certamente Deus nos ganha muito mais quando perdemos, né? Quando há perda. Mas enfim, essas pessoas pediam sinais, irmãos. E a gente vê essa maneira, talvez já sem paciência do nosso Senhor Jesus Cristo, porque quando nós olhamos, e principalmente ou simplesmente aqui, perto dessa passagem, nós vamos ver alguns aqui, irmãos, aquelas pessoas já tinham visto vários sinais. Eles já tinham visto vários sinais do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a questão não é ver mais um sinal. A questão é essa natureza nossa que quer ficar vendo. Né? Um dia eu vi um irmão falando que essa nossa questão de querer ficar vendo as coisas, ela vem de duas motivações. Né? Primeiro que é realmente o ver para crer. Né? Se Jesus Cristo tem poder, uma pessoa é curada, então realmente eu vi Cristo fazendo e Cristo está aqui. É uma motivação. Outra motivação. Às vezes nós estamos caminhando num caminho da simplicidade, e às vezes a gente pergunta,
Será que eu estou certo? Será que é isso mesmo? Então, às vezes, quando eu vejo algumas coisas assim, isso me ajuda. Eu estou certo, realmente Deus está aqui. Irmãos, nós não podemos depender dessas coisas, né? Nós não podemos. Vamos, só para falar que estava no contexto dessas pessoas, alguns textos bem próximos dessa passagem. Mateus 12, 13. O homem que tinha as mãos mirradas, no versículo 13. Então disse aquele homem: estende a mão, e ele estendeu, e ficou sã como a outra. Versículo 15. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, acompanhou uma multidão de gente, e ele curou a todos. Versículo 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. Voltamos uma página aí no capítulo 11. Diante desse, Jesus Cristo certamente vendo naqueles irmãos essa questão de sinais, olha só o que Cristo nos diz aqui no versículo 20. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com pano de saco grosseiro e com cinza. Irmãos, é ele revelando, né? Não há sinal que chegue, né? Para a nossa natureza, irmãos, se nós queremos sempre ficar vendo, nos pegando em coisas, não há sinal que chegue, né? Não há um momento onde nós estaremos saciados de tanto ver coisas para nos direcionar, tá? E ele fala sobre o sinal que será dado, né? Irmãos, hoje não é diferente, né, daqueles dias. Vivemos ainda e temos ainda uma natureza que pede sinais, que gosta de ver, né? Mas nós temos que nos apegar, literalmente, como base da nossa fé, à palavra de Deus, né? Nós temos que ter como base da nossa fé a palavra de Deus. Se Jesus Cristo curava para que aquelas pessoas pudessem ver o seu poder e se achegasse a Ele, mas a forma de segurar não é através daquilo, é através da palavra, né? É através de uma vida de comunhão e comunhão em torno da palavra. Irmãos, não existe outro caminho para nos guardarmos de uma apostasia que não seja esse, tá? Nós não podemos nos guardar da apostasia, não podemos nos prevenir da apostasia entrando nessa mesma onda, tá? Não tem como. Nós temos o privilégio, né, de, entre aspas, um país atrasado de alguns demais, mas nessa condição nós temos um privilégio de ver aonde isso vai parar, irmãos, né? Nós podemos ver que em países aonde a apostasia já está adiantada, nós podemos ver a frieza da igreja, né? Não sei quantos têm a oportunidade de conversar com alguns irmãos lá. Agora nós estamos com a cunhada fora, a irmã da Maristela. Irmãos, o testemunho da frieza é impressionante, né? E nós estamos caminhando para isso, como povo. Mas dentro desse povo, há aqueles aonde Deus vai guardar, né? Aonde tem aqueles que vão se agarrar na palavra, não vão se apegar a esses modismos e vão segurar firme o testemunho, né? O testemunho de Cristo cabeça, o testemunho do corpo, igreja. Irmãos, nós tem que ter um desejo em nossos corações e um discernimento para que nós estejamos no meio desse povo, né? Desse povo diferente, desse povo que guarda, desse povo que não vai na moda, desse povo que não depende dessas coisas para se firmar, um povo que depende e ama a palavra, ama a Cristo na sua simplicidade,
ama a comunhão da igreja na simplicidade, né? Nós temos que desejar estar no meio desse povo, porque ele vai existir. Um grupo pequeno, mas ele vai existir, né? Que seja o nosso desejo, irmãos. Aquele versículo de João 8, 22, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se nós pegamos o mundo, né, o mundo quer ser liberto por outras coisas que não seja a palavra, né? Porque a verdade, ela é a palavra de Deus, né? Irmãos, nesse mundo tão cheio de coisas, nós temos que encontrar uma forma, ou temos que adequar à forma simples de Cristo. Nós temos que aprender a buscar, né, e a desfrutar das coisas de Deus, das coisas de Cristo, da forma mais simples possível. Assim como foi o mestre que nos ensinou. Ser simples, né? E não nos rendermos à beleza de todas essas coisas que existem aí fora, né? Porque aos olhos chama atenção, né? Aos olhos chama atenção. Temos que nos guardar. Falamos aqui sobre a questão dos jovens. Temos que guardar nossos filhos, irmãos. Nós temos que ter noção do caminho que nós estamos ensinando nossos filhos, aonde isso vai parar. Nós temos que ter discernimento, né? Na conferência que os jovens tiveram, foi falado tanto isso, né? Vou dar um exemplo, irmãos. São vários, né? Esse exemplo pode até não ser o melhor, mas foi um exemplo compartilhado. Nós batalhamos tanto na formação de nossos filhos, e eu acolhi essa mensagem, porque no meu caso eu tenho 3 filhas, né? Que o irmão, olha, nós batalhamos tanto pela formação, principalmente quando tenho filhas, por isso que, né, volto a dizer, por isso que essa mensagem me tocou, que nós queremos formar filhas e queremos dar um empenho para que ela se forme e vai. Bom, mas aonde isso vai parar? Né? Se eu realmente, a minha filha formou e tem um emprego, irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque se não houver uma cautela aí, nós mesmos estamos criando nossas filhas para não serem edificadoras de lar. Nós estamos fazendo um esforço violento, estamos gastando tempo, dinheiro, empregando emoções, fazendo pressão, para que se tudo der certo, talvez a minha filha não vai ser uma esposa que edifica lá, né? É o ponto de chegada que às vezes nós não temos noção quando estamos batalhando aqui no dia a dia, né? É errado estudar, é errado formar. Não. Nós temos que ter discernimento, porque o foco principal é o homem provedor e a esposa edificadora. Não é assim na palavra? Simples e claro, não é? O desequilíbrio, irmãos, de uma forma bem desequilibrada, nós temos rendido, né, como povo em geral, essas questões das emoções, né? E a centralidade da palavra, claro que se perde, né? A palavra como centro se perde, ela não tem a capacidade por si só, né, de prender as pessoas, ou de segurar as pessoas, de ganhar o coração e a mente das pessoas, né? Cada vez mais as pessoas se rendem a outras coisas que não é a palavra, em nome talvez de ter em troca uma multidão de pessoas, né, congregando junto e fazendo várias atividades juntos. É um preço que se paga, irmãos, né? Mas nós temos que guardar firmes tudo isso em nossas vidas. E essa questão de pessoas, né, simplicidade, a realidade de uma vida cristã particular, certamente foi essa uma das razões que Cristo, nessa resposta, ele mencionou o profeta Jonas, né? Porque nós sabemos, ouvimos há pouco tempo, né, um estudo sobre o livro de Jonas, que uma das características desse livro é que Deus trata mais do profeta do que da profecia, né? É um espaço que Deus usa para nos ensinar que ele tem que trabalhar a vida do profeta, para que então venha a profecia, né? Então, irmãos, existe uma coisa simples, de uma vida simples, particular, nossa com Deus, para que depois nós possamos testemunhar o nosso Deus, tá?
Isso é uma coisa da qual nós devemos guardar, irmãos. Nós precisamos, como indivíduo, deixar que Deus trabalhe em nossas vidas. Nós temos que permitir que Deus ache caminho de trabalhar em nossas vidas como indivíduo. Não tem como ter um grupo sadio, né, com indivíduos que não estejam sadios. Nós temos que preocupar, sim. Nós temos que dar, né, condições a Deus. E da nossa parte, nós temos que dispor tempo, dispor de esforço, para que Deus trate da nossa individualidade. Né? Nós não podemos simplesmente, é muito mais fácil e mais cômodo, e tem sido muito mais frequente, né, nós nos determos em reuniões, né, nas questões de Deus, nas questões de leitura da Bíblia, de oração. Nós temos que nos preocuparmos com a individualidade também, porque é de forma simples, com as nossas vidas, que Deus vai começar a fazer. Né? Não podemos nos apegar só às reuniões. A individualidade, ela é importante. O tratamento de Deus com a pessoa faz parte do seu plano. Né? E Ele sabe que para ter o resultado em grupo, as pessoas individualmente têm que estar curadas. Não é verdade? Irmãos, nessa questão da gente ter um tratamento, né, pessoal diante do nosso Senhor Jesus Cristo, uma das coisas que me chama a atenção é porque nós temos que ser trabalhados. São muitas coisas que nós ganhamos no coletivo, né? Mas tem coisas que nós só ganhamos realmente na individualidade. E também há coisas que nós expressamos no coletivo, mas há coisas que nós só expressamos na individualidade. O nosso Cristo, nós podemos expressar Ele no coletivo, mas nós só vamos conseguir expressar Cristo no coletivo se cada um tiver a expressão de Cristo. Se não vira ilusão, né? E pessoas gostam de ilusão, né? Multidão gosta de ilusão. Parece que é bom, mas não vai transformar aonde de fato é necessário. Então nós precisamos ter nossas vidas, uma vida transformada, pessoal e individual, da qual essa vida possa expressar a Cristo. Nós precisamos disso. A igreja precisa disso, de pessoas que têm esse entendimento, para que a igreja, né, tenha essa transformação. O mundo precisa disso, para ver isso. Né? Com certeza há ali pessoas da qual Deus quer ganhar, que estão procurando isto. E nós precisamos revelar a isso. Nós precisamos ser, literalmente, a expressão do nosso Senhor aqui na terra. Em João 17,6, irmãos, naquela oração que é feita do nosso Senhor Jesus Cristo, tem uma palavra interessante sobre essa questão de expressão, sobre a questão de testemunhar sobre Cristo. No versículo 6, tem uma palavra, manifestei. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus e tu me deste. Guardaram a tua palavra. Manifestei o teu nome. Tá? Essa palavra, irmãos, manifestei, assim como tem lá no versículo 26, eu lhes fiz conhecer o teu nome. Então ele fala, eu manifestei o teu nome e fiz conhecer o teu nome. Essas duas palavras, elas têm um mesmo sentido. E esse sentido não é o sentido de mostrei o seu nome. Ela é um sentido de mostrei o seu nome. Porque na tradução dela, entre algumas palavras que tem, existem umas palavras tipo se mostrar. Então é se manifestar como Cristo está falando, eu me mostrei e viram o seu nome. Né? É o mesmo sentido, tornar aparente. É outra palavra que tem lá na tradução. Então, irmãos, falar do nome de Cristo, né? E as pessoas, né, e a igreja, ela precisa disso.
Nós precisamos de mais do que falar sobre um Cristo que talvez esteja fora de mim, é falar de um Cristo que esteja em mim, né? A diferença é grande. O estudo dessas palavras, irmãos, me ajudou a entender uma questão que até pouco tempo eu achava estranho, porque tem grupos religiosos tão perdidos na palavra, mas que confessam o nome de Deus. Eles falam de Deus, falam de Jesus Cristo, falam do Espírito Santo, e a gente fica, poxa, mas todos que proferem o nome de Deus serão salvos. Essas pessoas serão salvas? Porque eles falam o nome de Deus. É o nome de Jesus Cristo, aquele que nasceu de Maria, mas no meio, uma falta de testemunho, uma falta de entendimento, né, um pecado que reina. Mas como que será isso? Porque eles confessam o nome de Deus. Mas quando a gente olha esse versículo, irmãos, a gente vê que eles não confessam o nome de Deus. Eles confessam só o nome de um Deus que está fora deles. Eles não têm a expressão do que Deus é. Então, na verdade, há pessoas que têm esse Deus, né? Que reconhecem esse Deus, que reconhecem esse Cristo, que reconhecem esse Espírito Santo, mas não pregam de fato o nome, porque eles não têm na vida deles, né? Então, podemos, né, ter milhares de pessoas nesse mundo, e com certeza tem, de pessoas que proclamam o nome de Deus, que falam de Deus, falam de Jesus Cristo, mas que não serão salvos, né? Porque eles não têm a verdadeira expressão do que é Cristo. E essa palavra nome também, ela também tem uma particularidade. A particularidade dela é que não é o nome, simplesmente o nome Cristo, né? O nome Gilmar. Esse nome, ele representa tudo o que é a minha expressão. Então, quando nós pregamos o nome de Cristo, além de não pregar um nome que está fora de mim, e pregar um nome que está em mim, não é simplesmente falar que Cristo está em mim. Tudo aquilo que representa o nome de Cristo tem que estar em mim. Tudo aquilo que tem na expressão de Cristo tem que estar em mim. Senão eu também não preguei nome nenhum, né? Eu preguei um nome distante, um nome que ainda não me ganhou, né? Um nome vazio. Assim como tem, né, várias coisas na palavra de Deus. Então, irmãos, essa questão da simplicidade das coisas, né? De que a palavra seja suficiente, né? No ambiente onde nós temos a palavra, né? E damos glória a Deus pelos irmãos que nós temos o prazer de conviver, irmãos. Nós temos que chegar a um ponto realmente e fortalecer isso em nós e mostrar para o mundo, mostrar para as pessoas do poder que essa palavra faz em nossas vidas, né? Do quanto ela nos transforma, do quanto ela nos torna cada dia mais, né, parecido com Cristo, para que as pessoas vejam em mim a expressão de Cristo, né? Olhar para o irmão e sentir o amor de Cristo, porque Ele é amor, sentir a paz de Cristo, né? Porque Ele é a nossa paz, sentir tudo o que Cristo é, né? Num breve abraço, numa breve conversa que seja, ou um longo tempo de conversa, a gente conseguir ter isso, irmãos. Para isso temos uma esperança muito forte, né? Que esse trabalho é de Deus. Porque quando a gente olha para isso e fala, poxa, mas como que eu vou conseguir chegar nessa situação? Irmãos, da nossa parte, é aceitar, né? Com certeza, Deus também está procurando essas pessoas, né? Que permita que Ele faça a obra, que Ele consiga ganhar simplesmente pela palavra, né? Ou mesmo que ganhe por outras coisas, mas que para essa pessoa seja suficiente Ele e a sua palavra, né? O verbo dele sendo revelado dia após dia, né? Que o prazer de estar junto com os irmãos em torno da palavra, né, igual foi orado hoje de manhã, não seja uma rotina, seja um desejo, né? É bom estar aqui, né? É bom estar com os irmãos. Esse valor, ele tem que crescer em nossos corações, como indivíduo, para que quando chegar no grupo, o sentimento seja comum,
né? Se não tivermos esse sentimento como indivíduo, não vamos ter em grupo, né? Podemos vir, participar de tudo isso que é santo, de tudo isso que tem uma tremenda realidade espiritual, e de repente voltarmos para casa da mesma forma, né? Sem ganho nenhum. Irmãos, vamos ver alguns versículos. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada, é capítulo 11, né? Estou lá no capítulo 3. É capítulo 11, versículo 3. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Atos 2, 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza. Singeleza é a mesma, né, que simplicidade. Simplicidade e singeleza de coração, né? Irmãos, nós precisamos dessa maneira singela de fazer as coisas, né? Para não perdermos o foco de que tudo que existe de espetacular, tudo que existe de glorioso, tudo que existe de estorteante, né, sei lá, de palavras que tem para seja Cristo, e nada mais do que Cristo, né? E um medo que nós também temos que ter, de assim como Adão e Eva foram enganados, nós também sermos enganados e perdermos a simplicidade de Cristo, né? E para encerrar, irmãos, vamos voltar ali no livro de Mateus, porque há uma coisa curiosa, que no meio de todas essas turbulências, onde Cristo estava operando os milagres, sendo questionado, né, em cada milagre que ele fazia, os fariseus questionavam, essa questão de pedir mais sinais, né, e ele expor na face das pessoas, né, no nosso termo aqui era tipo jogar na cara, né, olha, eu já fiz tantos milagres, mas não adianta, né. No meio disso tudo, nosso Senhor Jesus Cristo dá uma mensagem. Aqui no capítulo 11, no versículo 25 a 30. No meio desse contexto, ele põe esse texto, né? Ele dá essa palavra aos discípulos. Vamos ler a partir do versículo 26. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o que quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Depois os irmãos podem, né, ver que entre esse capítulo 11 e o capítulo 12, o contexto todo é de sinais, é de cura, é de conversa de Cristo com os fariseus, sendo questionado, questões de sábado, né? E antes desses irmãos pedir a questão de sinais, Cristo vem e traz essa palavra. É como se fosse no meio de tudo isso, Cristo querendo falar, olha, seja mais simples. O que vocês precisam é de vir a mim e aprender de mim. Isso tem que ser o suficiente, irmãos. Isso tem que ser. Isso tem que achar lugar em nossos corações. E é dessa forma, com certeza, não é baseado no que a gente vê hoje, ou no conhecimento de um ou de outro irmão, é pela simplicidade que também é colocado na palavra de Deus. É simples assim que o nosso Senhor age. E é simples assim que Ele segura os vencedores a cada geração. É simples assim que Ele guarda aqueles que querem essa posição.
né? Porque a questão de ser vencedor no tempo de hoje é uma posição no meio de todos aqueles cristãos. Quem quer, quem deseja, é assim que ele age, é assim que é o propósito dele, e é assim que nós temos que nos dispor diante de Jesus Cristo, né? Que sejamos, irmãos, pessoas, né, que realmente tenham o coração ganho por Deus, pessoas que na simplicidade manifeste com a própria vida tudo aquilo que Jesus Cristo é, né? Tudo aquilo que Ele é como pessoa, seja em amor, em paz, seja na questão de respeito, seja na questão de poder, que nós possamos expressar dessa forma. E crer, irmãos, que nós precisamos reter a palavra, nós precisamos ter a palavra, e não dobrar nos nossos joelhos, não dobrar nas nossas vidas, não rendermos nossas vidas ao que tem aí fora, né? Que o Senhor nos guarde, né? A expressão de Cristo, e nós sendo, né, nós como seres, né, humanos temos a expressão de Cristo, a melhor forma de entender isso foi o pão, o qual o Cristo, né, nos deixou como ordenança. Irmãos, o pão é Cristo, né? E os pães partidos somos nós. Quem pega um pedaço de pão, ele está vendo o pão, não é? Quem vê o pão inteiro, nós estamos ali. E quem vê um pedaço de pão, Cristo também está ali. Então essa forma de entender a ceia, né? Essa realidade que está na ceia, e é por isso que toda semana nós estamos aqui, né? Eu não, mas os irmãos estão, né? É essa realidade, irmãos. Tudo que Deus quer é nos levar a essa realidade, que nós temos que ser um em Cristo, né? E sermos um também uns com os outros. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, ó Senhor, como nós te louvamos, ó Pai, pela graça, pela misericórdia, ó Deus, que o Senhor tem tido, ó Deus, em nos trazer, ó Deus, tantos ensinos, tantas mensagens, ó Pai, tantos alertas, ó Deus, sobre as dificuldades dos últimos tempos, ó Pai. Deus, mais do que ouvir, ó Pai, nós queremos responder, ó Pai, nós queremos corresponder, ó Pai, ao que o Senhor tem nos ensinado, ó Deus. Deus, nós esperamos também em Ti, não em nós, ó Pai, esta força, ó Deus, para vencer, ó Deus, todas essas tentações que o mundo coloca, ó Pai, todas essas ilusões que o mundo coloca, Senhor. Nós queremos ter no Senhor, ó Pai, através da Tua palavra, ó Deus, desse verbo, ó Deus, que ele venha ser realmente vida em nós, ó Pai. Nós esperamos no Senhor, ó Pai, e na Tua palavra, a direção que nós devemos seguir, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, que o Senhor tenha muita graça, ó Deus, de nós, ó Deus, e nos livre, ó Deus, de caminhos, ó Pai, que nos leve a algo diferente do Teu propósito, ó Pai. Nos ajude, Senhor, a guardar nossas vidas, a como encaminhar nossas vidas, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, Senhor. Deus, como temos responsabilidade sobre nossas gerações, ó Pai, que certamente terão dias piores, ó Pai. Como é necessário, ó Pai, que no tempo de hoje, Senhor, o verdadeiro testemunho seja pregado, Senhor. O verdadeiro testemunho seja mais do que pregado, seja vivido, Senhor. Deus, que nós possamos ter, ó Pai, este privilégio, esta honra, este prazer, ó Deus, mas antes de tudo ter o desejo, ó Pai, de fazermos parte daquelas pessoas, ó Pai, que vão passar por esse tempo, ó Pai, e vão ser guardados, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, ó Deus. Glorificamos o Teu nome, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Amém.